Aqui, pessoal, o que mais que o comitê fez? O comitê mandou algumas sugestões de layout. Quem participou no fórum lá do pessoal do comitê de contabilidade sabe, foi confeccionado alguns modelos de layout, aonde ali apareceria, eu vou deixar aqui do lado um exemplo, apareceria status processado, aguardando remessa bancária, ou remessa bancária processada, aguardando pagamento. E o DataPrev vai avaliar a implementação desse layout nas informações de consulta individual. Então, não é certo ainda, mas na primeira quinzena de maio a gente pode ver uma mudança no layout do DataPrev e essa mudança complementaria um detalhamento maior de em qual passo, a quantas anda o nosso processamento. Se é um processamento concluído, ok, se é um processamento aguardando banco, se é um processamento aguardando correção, então a gente vai ter essas informações um pouco mais esmiuçadas para facilitar o nosso controle e a nossa vida. Aqui é a questão do PIS. Houve uma pergunta específica nessa reunião que ela abordava sobre o PIS. Por que o PIS está dando errado? O PIS apresenta erro na numeração se o PIS está correto e foi inclusive processado no CAGED, no E-Social. O DataPrev está avaliando esses casos. O DataPrev ele vai fazer a avaliação desses casos e vai fazer a possível correção. Identificou-se que a numeração está contribuindo para alguns erros, como a numeração do empregador web ela não está processando zeros antes ou depois. Então, não sei direito, mas existe essa correção e ela vai acontecer nos próximos períodos. Então, agora na primeira semana de maio, vocês podem ver que a grande maioria dos nossos erros elas vai ser resolvida sem a nossa interferência. A gente vai ficar só assistindo o trabalho do pessoal do governo para corrigir isso aí. Agora, pessoal, nós vamos entrar no assunto que eu mais tenho falado essa semana. Eu tenho participado até de algumas webconferências e comentado e divulgado para o pessoal que pede no Instagram e nos fóruns. O que que acontece? O pessoal da contabilidade precisa ter um calendário. Nós precisamos saber como funciona, de onde vai, para onde vem, que dia vai, como funciona e como fica essa informação toda. É o nosso norteador. Então, o DataPrev ele passou a tabela oficial, que eu já tenho compartilhado com o pessoal aí desde domingo passado, e essa tabela oficial tem as datas. Eu vou deixar ela aqui no ladinho, mas eu vou deixar à disposição aqui embaixo para quem quiser baixar também. Tem à disposição as datas de quando a quando que vai ser pago, como vai ser faturado, quando vai ser processado, quando vai ser transmitido a remessa bancária. Como vai funcionar? Funciona assim, pessoal. 30 dias depois do início da suspensão, o pessoal recebe, os nossos funcionários vão receber. Como vai funcionar? Eu tenho a colinha aqui, ó, eu vou dar para vocês aqui do lado. 10 dias antes do pagamento, eles vão fechar a janela de processamento de dados. Então, tudo que nós mandarmos, faltando 10 dias para o pagamento, a janela de processamento vai ser fechada. O que, que isso significa? Que vai processar lá no sistema. Aquele recado ali de processamento, sim, não, vai mudar no limite de 10 dias antes da data de pagamento. Então, quem mandou, por exemplo, dia 17 e ainda não foi processado, não se preocupa, ainda está no prazo. Conta 17, 10 dias antes, ali é o teu limite para esse processamento acontecer. E o banco vai ser transmitido para o banco toda sexta-feira, nos 10 dias desse prazo, as remessas de pagamento de terça a segunda. O que, que isso significa? Chegou na sexta-feira, amanhã é sexta, por exemplo. Chegou na sexta-feira, amanhã, vai para o banco a remessa de pagamento da próxima terça até a próxima segunda. Então, lá no nosso status, quando mudar, porque ainda não tem esse layout novo, né, mas na primeira semana de maio já vai acontecer, pelo que o DataPrev nos informou, quando tiver ali um dos itens que vai ser aguardando remessa bancária, a gente sabe que ele vai mudar essa informação na sexta. Sexta-feira é a data que faz essa mudança, só que contando os 10 dias. Se nós contarmos que de terça a sexta, de terça a segunda nós temos os 7 dias à frente, né, a semana toda, volta mais 3, nós temos 10. Então fecha certinho. São 10 dias de pagamento, contados de terça a segunda para pagamento e com data de envio em toda a sexta. Eu vou deixar aqui do lado um esqueminha para vocês poderem ver com um ou dois exemplos, mas não tem mais erro. Agora a gente sabe que dia vai ser processado, que dia vai ser enviado para o banco, que dia vai ser pago e que dia vai ser transmitido para pagamento. Agora a gente já pode começar a dar a informação para o cliente de uma maneira sólida. É assim que vai funcionar. Não adianta querer antecipar, o sistema funciona assim. Pronto, está ali o lote, está ali a remessa bancária, está ali todas as informações e a gente pode ir acompanhando caso dê algum erro nesse trâmite, alguma divergência, porque vai surgir um recadinho, uma informação, um erro, alguma coisa desse tipo ali. Então acho que ficou bem simples, né? 30 dias depois de iniciar a suspensão ou a redução é recebido, 10 dias antes de fechar os 30, ou seja, depois de 20 dias, ele vai mudar o status do processamento
e na primeira sexta, dentro do período de 10 dias, ele ainda vai enviar para o banco para status de pagamento processado. Então, a gente já tem um calendáriozinho ali de como fazer esse esquema, como controlar esse andamento do processo todo. Vou voltar novamente aqui na questão de retificação. Deu erro, eu preciso retificar. Como eu faço? Eu preciso retificar o lote inteiro ou eu preciso retificar o que deu erro? Porque nós não sabemos o que deu erro. Não se preocupe. O DataPrev vai lançar a atualização em maio e dentro dessa atualização a individualização das correções. Houve o lançamento de um lote, apresentou um erro para esse lote, a gente vai poder corrigir única e exclusivamente o arquivo que tem erro, o funcionário que está apresentando esse erro. Então, um pouquinho menos de preocupação para quem tem muitos funcionários ali, vai facilitar bastante a nossa vida. Aqui, pessoal, uma das perguntas que eu tenho recebido bastante e que eu não sabia, eu não tinha essa informação, ela é bem nova mesmo. E no caso das retificações com diferença de datas, eu mandei meu funcionário para ser suspenso 30 dias. E eu precisei prorrogar esses 30 dias. Eu quero mais 30 dias, ou mais 15 para fechar 45. Só que eu fiz a prorrogação dele depois que passou o processamento bancário. Faltava 5 dias para vencer e eu fiz a prorrogação dele. Como vai funcionar? Porque já foi enviado ao banco, ele vai receber lá o período X. Então, o governo ele vai trabalhar com pagamento percentual de prorata. As diferenças para mais ou menos dias que forem comunicadas depois do prazo de pagamento, elas vêm para o próximo mês. Se porventura acontecer de um funcionário receber mais do que ele deveria, aconteceu, a gente precisou comunicar, ou foi definido com urgência, aconteceu alguma coisa, e ele recebeu 30 dias, era para receber 12, 11, 15, que seja. Essa diferença a gente já conhece, né, a famosa GRU. A gente vai ter que fazer o recolhimento e estorno desse valor via GRU, que não há definido ainda como nem onde, mas a gente vai ter uma GRU para fazer o recolhimento. Então, não é bônus para o funcionário, não fica com ele. Cabe à empresa orientar ele, óbvio, é um valor que ele precisa devolver, porque foi pago em nome dele, então ele não é um direito dele, ele tem que fazer essa devolução, esse estorno. Então é importante que tudo seja feito com bastante antecedência. Departamento pessoal, recursos humanos, tem que ser informado antes e no prazo de 10 dias mínimo para não haver divergências desse tipo. Está gerando aí uma guia de recolhimento da União, que é bem desnecessário, é bem chato, né, devolver um valor desse tipo, desse jeito também. Agora, pessoal, a base de cálculo. Eu até atendi algumas pessoas aí em particular sobre isso esses dias. E a base de cálculo, como funciona? O meu funcionário foi transmitido, mas o salário estava errado, ou houve alguma divergência na transmissão do salário dele. Vai ser usado a transmissão que nós fazemos mês a mês via Cefip, via E-Social, a base do que nisso. O salário que é declarado é o que vai ser usado para essa informação. Supondo que não haja essa base informada, ele estava suspenso, o colaborador foi suspenso, ficou em férias, teve um afastamento, um acidente, enfim, qualquer coisa que faça com que ele não tenha essa base informada lá. Como fica? Eu fui suspenso, eu tive um acidente, eu me afastei, ou eu acabei pegando um atestado durante o mês de março, eu não tenho a base de março ali transmitida, ela está zerada. Como é que funciona? Ou ela foi R$ 100, pode acontecer. Como vai funcionar? O governo usa o que foi transmitido, no caso de não haver uma transmissão, a intenção é que se use o salário mínimo, é que o salário mínimo comporte a base de cálculo desse percentual. Só um adendo aqui, pessoal, que eu tenho já sinalizado bastante, o pessoal não estava confiando em mim, agora é oficial. É o salário mínimo, porém o DataPrev está trabalhando assiduamente e arduamente para que o salário mínimo seja considerado pela categoria. Doméstico é o salário mínimo, tudo bem, mas o motoboy, o motorista de caminhão, o base dele não é o mesmo do salário mínimo. Então o DataPrev quer considerar que o salário mínimo vigente seja usado da categoria registrada pelo E-Social. Então a gente não sabe certo como vai ficar ainda, somente no momento que receber, ou pode ser que haja uma correção para o segundo pagamento que vai acontecer em junho, já que maio praticamente iniciou, né? Não vai dar tempo de fazer, mas o DataPrev se manifestou que a intenção é que seja mantido o mínimo, mas está sendo avaliada uma forma, uma alternativa para ser mantido o valor mínimo, considerando o mínimo da categoria base do trabalhador também. Então isso é interessante para o pessoal que ganha um pouquinho mais. Então vamos ver como vai ficar essa informação aí. Uma das perguntas que eu respondi muito, e especialmente essa semana ela foi muito questionada, qual data eu informo na transmissão do meu arquivo de suspensão ou de redução? Eu informo a data que eu fiz o acordo com o funcionário que nós assinamos ou a data inicial?
Bom, a gente sabe que tem um prazo de 2 dias, né, de 48 horas, para comunicar e negociar com ele. Mas e o que que eu informo no sistema? Então, pessoal, eu tenho comentado bastante e foi confirmado o que eu tinha dito já várias vezes. Tu chamou o funcionário para conversar, acordou com ele no dia 10, fez o acordo, assinou o termo, deixou tudo definido certinho para começar a partir do dia 20 a suspensão, é a data do dia 20. A data oficial de informação é a data de início da suspensão ou da redução. Não deve ser informado a data de acordo. Quem usa sistema de folha de pagamento, como a Domínio, eu acho que, se não me engano, o ProSoft também, o sistema possui a data de acordo e a data inicial, mas a data de informação no arquivo do empregador web é a data de início, sempre a data de início. Por quê? É a contar da data de início que será apurado os dias para pagamento. Então precisa ser a data de início, como a gente já vinha falando há bastante tempo, né? Sempre a data de início, não ponham a data de assinatura do documento. Uma outra questão, pessoal, o Ministério do Trabalho participou dessa reunião, então ele trouxe algumas questões muito pertinentes ao que diz a legislação trabalhista, aos direitos, leis e processos. Entre elas, a questão de férias. Como fica férias para os funcionários nesse período? Então aqui nós temos duas informações. Eu já havia abordado esse tema num outro vídeo, né? Mas vamos repetir ele agora oficializado. Duas informações para questões de férias. A primeira situação é para redução. Fiz uma redução salarial, uma redução de jornada. Como ficam as férias dos meus trabalhadores? Olha, fica normal, fica do jeito que estava. Se ele estava em direito, ele ia adquirir em junho e tu fez a suspensão dele em maio, normal, as férias dele, do trabalhador vai vencer as férias dele em junho. E eu fiz um acordo de redução com ele. Maio, durante o mês de maio inteiro ele tem o período reduzido e em junho volta ao normal. Como é que eu faço as férias desse colaborador? Pois então, o período de contagem para as férias na redução de trabalho é o mesmo, não muda. Se as férias deles estavam faltando um mês para fechar, continua contando esse um mês normal. Mas Christian, eu reduzi o meu funcionário 50% e eu preciso das férias para ele agora. Como é que eu faço? Aqui é uma informação não tão boa para o empregado e que possivelmente vai ser lançada nos próximos dias. O Ministério do Trabalho vai formular um documento junto com outros órgãos e a gente vai ver em algum lugar essa informação sendo oficializada. Eu tenho o meu funcionário com salário de R$ 3.000. Vou deixar a continha aqui do lado, é mais fácil de visualizar. R$ 3.000. Reduzi a 50% o meu funcionário, agora ele está recebendo 1.500 de mim. E eu vou dar férias para ele. Ele venceu as férias e eu vou dar férias para ele durante a redução. Como eu vou pagá-lo? R$ 1.500. Ele vai ser calculado as férias com o valor reduzido de salário dele. E a diferença não vai ser paga pelo governo. O governo não prevê o pagamento dessa diferença durante o período de férias, porque as férias elas não permitem a suspensão durante, né? Então o funcionário vai acabar sendo prejudicado. Você empregador, você dono de empresa, você contador, por favor, não faça isso. É um prejuízo muito grande para o funcionário e a gente não sabe ao certo como vai ser interpretado isso. É possível que isso mude na legislação daqui a pouco. Pode vir uma medida provisória, alguma coisa específica fazendo alteração nisso. Hoje funciona assim. Como é prejudicial apenas a um dos lados, não é recomendado, não é interessante. Mas se for preciso, o caminho oficial hoje é esse, porque as férias elas são calculadas sobre o salário que o empregado tem naquele momento da concessão. E se no momento da concessão ele possui salário reduzido, vai ser calculado sobre o salário reduzido realmente, não tem como fugir. E o meu envio para o E-Social, como eu faço? Então, pessoal, eu tenho participado muito e respondido muito. Essa foi, sem sombra de dúvidas, a pergunta que eu mais respondi desde que começaram os lançamentos da medida provisória. Como eu consulto, onde eu vejo, como é que eu faço para ter certeza que está suspenso o meu contrato e em qual passo anda? Não tem como. Eu disse bastante, o pessoal duvidava de mim, tentava fazer de outras formas e agora é oficial. Não há como fazer, não tem como ser feita essa consulta. Por quê? O evento S2206, que é o evento de redução, e o evento S2230, que é o evento de suspensão, eles não estão alinhados ainda. Lá no E-Social, quem faz suspensão possui o número 37. A redução eu não lembro, mas a suspensão é o evento número 37. Então, lá no E-Social, eu tenho um evento com o número 37. E dentro do empregador web, eu tenho também esse evento, ou pelo nosso sistema de folha de pagamento, eu tenho o S2230. Eles não estão conversando, eles não estão se enxergando ainda para ir ser transmitidos para a carteira digital, porque o sistema do E-Social transmite a informação pelo evento número X, que é o 2230,
o E-Social lá do site pega o evento número 37 e entende que o 2230 representa o 37, une essa informação e transmite para a carteira digital ou para o site do meu INSS, para o site da carteira digital. Não está acontecendo isso. Os sistemas eles ainda não estão aptos a essa conversa. A carteira digital não possui a alimentação nesse processo. É muito novo para o governo, então eles não conseguiram fazer essa interligação ainda, nem com a redução e nem com a suspensão. Então os dois eventos, 2206 e 2230, eles não vão aparecer na carteira digital. Não tem como consultar ainda a suspensão e a redução. Vai ter como sim, vai ter como. A previsão do DataPrev é que nas primeiras semanas de maio isso ocorra. Então, vamos trabalhar com a margem de erro. Assim que começarem os pagamentos, a gente vai ter acesso a essa consulta, a essa informação. Por enquanto, não adianta acessar a carteira digital, não adianta ligar para a empresa, não adianta perguntar se o E-Social está transmitido. Adianta, tem que saber. É importante vocês saberem se a empresa transmite o E-Social de vocês. Mas não adianta querer que apareça lá, porque não vai aparecer. O sistema não está pronto para fazer essa informação, para transmitir essa informação ainda. E eu acho que isso vai acontecer junto com o PIS, né? A RAIS venceu dia 17 agora, então o PIS está atualizando para a carteira digital, para o fundo de garantia, e possivelmente a leva de atualizações já traga todas essas correções de uma única vez, facilitando bastante o nosso trabalho, simplificando tudo que a gente tem. No momento que o funcionário puder ver lá, ele vai parar de ligar para questionar, o nosso cliente vai parar de ligar e perguntar se está tudo certo. Questão de aposentadoria, pessoal. Aposentadoria, licença maternidade, ó, inclusive tem um videozinho específico disso no canal, ó. Aposentadoria, licença maternidade ou outro tipo de benefício, tem direito ao benefício emergencial? Tem direito a receber o bem? Não, não tem. As únicas exceções, eu tenho aqui anotado, as únicas exceções é o auxílio acidente ou a pensão por morte. Esses casos são isolados. Mas aposentadoria, licença maternidade, acidente de trabalho, afastamento com direitos, não recebe por quê? Porque o aposentador é um benefício do governo. Então, no momento que tu já tem a aposentadoria, que é um benefício, já tem o auxílio do governo pelo afastamento, que é um benefício, já tem a licença maternidade, que também é um benefício, não vai ter um acumulador, não vai ter um novo benefício acumulando. Se mantém apenas o que já está presente, não precisa fazer. Tem como fazer sim, tem como tu registrar a suspensão de um aposentado, por exemplo, apenas para que no teu sistema tu não faça pagamento para ele, mas ele não vai receber benefício algum do governo. É oficial agora.